Vamos ao texto bíblico. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios. Efésios capítulo 4. Nós leremos do versículo 3 até o versículo 6. O texto bíblico diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vamos ler juntos apenas o versículo 3, todos juntos, bem bonito, 1, 2, 3 e... Façam... Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te pedimos agora, porque carecemos completamente do Senhor. Pedimos que Tu desvendes os nossos olhos para que vejamos o resplendor da Tua majestade. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, derruba as escamas, para que vejamos, ó Deus, as verdades espirituais que o Senhor deseja nos revelar. Nós temos aqui, ó Deus, Tu sabes melhor do que eu, quase 400 pessoas, e somente Tu podes fazer o milagre de que todas e cada uma, ó Deus, possa receber esta palavra na medida da sua necessidade. Fala, Senhor, ao coração da Tua igreja, fala que os Teus servos ouvem. Assim como Samuel um dia orou, assim nós oramos também. Fala, papai, fala, Senhor, que os Teus servos ouvem. É a oração que fazemos em nome de Jesus, amém. Nós temos trabalhado um tema esse ano todo, é capaz que seja também um tema do ano que vem, que é igreja, ser e pertencer. Que é muito significativo, muito relevante, que todos nós entendamos qual é o grande projeto de Deus para a sua igreja. Então, igreja não pode ser apenas um clube social, que eu vou esporadicamente, episodicamente ou habitualmente, mas sem uma vinculação, sem um compromisso. Porque, biblicamente falando, esse não é o propósito de Deus para a igreja. Então, há um propósito bíblico que eu e você precisamos entender. Por isso, nós estamos trabalhando esse tema ao longo de todo o ano. Igreja, ser e pertencer. O que significa ser igreja? O que significa pertencer, fazer parte de uma igreja? É importante que nós entendamos isso. E esse texto é um texto que pode nos ajudar a desenvolver o tema que é proposto para hoje. Por que nós devemos lutar, por exemplo, pela unidade da igreja? Para que eu seja igreja e pertença à igreja, eu preciso subir níveis e alguns degraus de amadurecimento, senão eu não vou conseguir. Senão, diante da menor dificuldade, eu vou ficar esporado, eu vou ficar ressentido, eu vou ficar magoado, eu vou ficar encabulado, aí eu vou pensar assim, esse aqui não é o meu lugar. Então, isso aí, olha, nós não cabemos mais viver isso. Nós somos homens, mulheres adultos, a maioria de nós. Então, nós enfrentamos dilemas pesados, difíceis na vida. Mas com muita facilidade, quando se pensa em igreja, a gente vê as pessoas desistirem com muita facilidade. A gente não desiste, por exemplo, do nosso trabalho, do nosso concurso público. A gente não desiste do pedaço de terra que a gente tem. Às vezes alguém quer invadir, a gente pleiteia, a gente batalha, a gente vai para cima. E tudo na vida é assim. O patrimônio que a gente adquire, você tenta, a troco de luta, guardar, resguardar. Mas quando nós pensamos sobre a fé, as pessoas costumam fazer corpo mole. Então, diante da menor dificuldade, elas já baixam a guarda, elas já ficam assim cabisbaixas, elas se ressentem, tentam desistir, enfim. Essa é uma palavra de encorajamento para você lutar pela fé, para você batalhar em favor da preservação da tua fé. Quando nós pensamos em igreja, quando nós pensamos em um corpo espiritual, eu quero dizer para vocês que um dos maiores patrimônios que nós temos é a nossa unidade. Então, a PIB de Balsas tem um belo patrimônio. A PIB de Balsas, para quem não sabe, foi a primeira igreja evangélica plantada pelo Senhor aqui em Balsas. Então nós estamos há pelo menos 77 anos só de igreja organizada. Foi a primeira igreja evangélica que chegou aqui. Você sabe que aí nós temos fora provavelmente uns 140 carros estacionados, mais as motos. Então,
num lugar difícil de estacionamento como o Balsas, é um privilégio, convenhamos. As salas nossas estão sendo reformadas, um ambiente muito confortável. Se a gente adequar as poltronas e esse palco altar, a gente consegue comportar quase 500 pessoas. A gente tem investido em estrutura, climatização, modernização, transmissão, mas este não é o nosso maior patrimônio. O nosso maior patrimônio são as pessoas. E nós nunca vamos querer olhar para você, por exemplo, no atacadão. Vocês não são um bolo de gente, um monte de gente. Você é uma vida. Nós temos que olhar para você, a nossa obrigação bíblica e espiritual, assim como o Senhor olha, de acordo com a tua individualidade, com a tua personalidade, quem tu és. Porque isso é muito significativo e relevante. E aí, meus irmãos, nessa batalha para sermos a igreja de acordo com o propósito do Senhor, nós temos que aprender a driblar, nós temos que aprender a reagir diante das investidas do mal. Porque o diabo vai tentar de todas as formas, por exemplo, golpear a nossa unidade. Porque este sim é o maior patrimônio que nós temos depois da fé. Depois da fé em Cristo Jesus, nós temos a unidade como o tesouro mais precioso. E a Bíblia fala sobre isso. Então o apóstolo Paulo, ele escreve aqui no versículo 3, que foi o que lemos, relemos e vocês repetiram comigo, ele fala que nós temos que fazer todo esforço, para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, como é que a igreja vai guardar a unidade do Espírito? Quer dizer, o Espírito Santo é um. O Espírito, ele não pode ser, ele não deve ser fragmentado. Ele não pode ser retalhado. Ele não pode ser esfarelado. Então a Bíblia está dizendo aqui que nós temos que lutar, nos esforçar para conservarmos a unidade do Espírito. E como é que você conserva a unidade do Espírito? Pelo vínculo, a linguagem jurídica, pelo liame, pelo cimento da paz. O que cimenta a unidade do Espírito é a paz. Uma igreja que vive em contenda nunca vai ter paz. Nunca vai ter paz. E se ela não tem paz, ela não vai ter a unidade do Espírito. Se tiver no máximo, vai ser uma diplomacia fingida, hipócrita. Vai ser aquela coisa artificial, mas não tem vida. O Espírito de Deus não está ali. E devemos lutar para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse é o projeto de Deus para a igreja. Quando nós pensamos em igreja, biblicamente falando, nós temos dois sentidos. O primeiro, que aparece menos vezes, mas aparece, é a igreja no sentido universal. Não aquela igreja chamada iurde, mas a igreja composta por todos os salvos, de todos os tempos, de todas as eras, de todos os lugares da face da terra, espalhados pelo mundo afora. Essa é a grande igreja universal. É a ela que eu me referi na celebração da ceia. Quando o Senhor vai chegar o momento que Ele vai reunir gente de todos os povos, tribos, línguas e raças, nações, de todas as eras, todo o tempo da história da humanidade, onde teve um salvo pelo Senhor, eles vão ser reunidos e estarão ali adorando ao Senhor, participando da grande celebração celestial. Esse é um sentido bíblico. Mas o sentido bíblico predominante é o sentido de igreja local. Por exemplo, essa que nós estamos aqui. Então, biblicamente falando, é onde tem o maior nível de ocorrência. É nesse sentido, essa igreja aqui reunida. Então, a Bíblia quer que nós lutemos para guardar a unidade desta igreja aqui. Apesar das limitações, apesar das dificuldades, dos nossos defeitos. Teve um escritor argentino que ele escreveu dizendo assim: o inferno são os outros. Quer dizer, eu sou o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Mas o outro que é o grande problema da vida e da existência. Nunca eu, o outro sempre é o grande problema. Devemos ponderar sobre isso. Devemos pensar e pedir a Deus graça e misericórdia. Porque senão, irmãos, nós vamos maltratar a igreja do Senhor. A palavra do Senhor diz que a igreja, uma das figuras para a igreja, é que ela é a noiva de Jesus. É a noiva dele. E ele vai vir buscá-la. E que quando ele vier buscá-la, ele não quer encontrar com mácula, ele não quer encontrá-la com mancha, com ruga, com nada disso. Ele quer encontrá-la perfeita, indefectível, sem defeito, porque foi assim que ele a preparou. Mas o que está acontecendo? Em muitos lugares, a noiva de Jesus, que é a igreja, está sendo espancada, está sendo dilacerada, mutilada.
O paraense fala assim: está sendo escangalhada por gente sem noção. Você é noivo, você é casado. O que você faria, como você reagiria se alguém desse um tapa na cara da sua noiva, da sua esposa? Você se levantaria para defender. Você se levantaria para defender. Acho que era Lutero que dizia assim: até um cachorro reage quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se eu visse o meu Senhor Jesus ser atacado e eu não reagisse. Isso se encaixa também para a nossa esposa, para a sua noiva. E é assim que Jesus reage. Eu amo o que o pastor Exaltino Gomes Coelho Filho, na minha opinião, um dos melhores teólogos que a nossa geração produziu. Infelizmente, nós batistas divulgamos pouco aquilo que é bom, e aí ele não teve o conhecimento necessário e honrado que eu acho que deveria ter. Um dos melhores teólogos da nossa geração, já foi recolhido pelo Senhor, e eu aprendi com ele, inclusive com ele, especialmente com ele, a amar a igreja do Senhor. Então ele escrevia muito sobre eclesiologia, que é a doutrina sobre a igreja, a eclesia no grego é a igreja. Então ele escreveu muito sobre isso, e com ele eu aprendi a amar. E ele sempre defendia a igreja. Ele dizia assim: a igreja do Senhor já foi tão maltratada no correr da história, nós devemos parar de persegui-la, nós devemos parar de difamá-la, nós devemos parar de fazer isso. Às vezes a gente pensa que está falando mal de alguém da igreja, você está falando mal da noiva de Jesus Cristo, porque a igreja somos nós compomos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, eu às vezes olho com preocupação, porque nos últimos anos, eu fui para o seminário em 2007, e de lá para cá eu comecei a ver muitas tensões em relação à igreja. Então, imagine, eu fui para Belém, eu preguei numa igreja que foi a igreja simbólica no estado do Pará, a primeira igreja batista do Pará, porque a Assembleia de Deus nasceu dentro dela. Então eu tive a honra de pregar na igreja na qual nasceu no porão dela a Assembleia de Deus, que responde por 50% dos evangélicos no Brasil. Mas você não imagina o tamanho da rusga que isso deu na história. Foi quase um século de divisão, por causa daquela mágoa. Então, quando Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram lá em Belém do Pará, foram recebidos por Eurico Nelson. E aí Eurico Nelson foi para uma reunião da Assembleia, da Convenção Batista Brasileira no Rio de Janeiro, de barco. Imagina que viagem era essa, quanto tempo. E aí, meus irmãos, quando chegou, estava começando um movimento diferente. Então eles foram convidados a descontinuar ali na primeira igreja batista do Pará. Então começou aquela potência, 10 anos depois da chegada deles na Amazônia, chamada Assembleia de Deus no Brasil. Isso causou uma ferida aberta que durou assim quase 80 anos. Meu professor de homilética, que também foi recolhido pelo Senhor, o pastor Elias Teodoro, que foi pastor da PIB do Pará, ele contou em sala de aula, ele falando e a gente ali com os olhos brilhando, boquiabertos, bebendo daquela fonte. Como é que foi o processo de reconciliação? O então, à época, presidente da Assembleia de Deus em Belém, Samuel Câmara, e o pastor Elias Teodoro, que era pastor da PIB, eles se aproximaram, tiveram um tempo de comunhão juntos, e eles ensaiaram e executaram a reconciliação das duas igrejas. Aí o Samuel Câmara foi pregar na PIB do Pará, e o pastor Elias Teodoro da PIB do Pará foi pregar na Assembleia de Deus. No centenário da Assembleia de Deus, que foi no estádio Mangueirão, em Belém, a PIB do Pará teve honra, uma ferida foi cicatrizada e a história continuou. Então, Deus tem que levantar, de tempos em tempos, homens e mulheres com essa sabedoria, com esse dom do Espírito Santo de reconciliação. Hoje o nosso povo está muito contencioso, os nervos e os ânimos à flor da pele. Eu nunca tinha visto uma época tão difícil, tão tensa quanto essa que nós vivemos, porque eu tenho a impressão que nós estamos entrando em batalhas que não são as nossas batalhas principais. E o diabo ele trabalha muito com distrações. Já se falou que quem não conhece a história está condenado a repeti-la. Temos que botar as barbas de molho e a mão na consciência para não perdermos o nosso foco. Nós temos um foco, nós temos uma missão, e ela não pode ser esquecida. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja do Senhor Jesus, ela está sendo muito machucada pelo Brasil afora. Eu trouxe para vocês só um recorde de notícia de 2022, esse é um jornal de Brasília famoso. Um homem é baleado por PM durante briga por política em igreja. Isso foi em Goiânia. O irmão da vítima relatou que a briga foi motivada por uma discussão política depois que a igreja distribuiu uma circular sobre eleições. Isso aconteceu em Goiânia. Por ética, eu vou poupar aqui o nome da igreja, depois você pode descobrir. Depois, presta atenção na mensagem, vai para o Google agora não.
cara deu um tiro na perna do outro, no hall da igreja, por causa de candidato A ou candidato B. Uma vergonha para nós. Dificilmente qualquer um de nós aqui vai dizer assim, na minha família isso aqui não afetou. Tem gente, irmãos, que está com laços rompidos até hoje. Tem família que teve racha histórico por causa de política partidária. Eu fico pensando o quanto que Satanás foi sutil. Nós temos que ter cuidado, porque a palavra nos lembra que nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra essa dimensão espiritual. Muitas vezes nós achamos que algumas batalhas valem a pena. Nem toda batalha humana vale a pena. Nós temos que clamar ao Senhor por discernimento. Vocês sabem em quem eu me inspiro? Eu me inspiro, por exemplo, no saudoso pastor Billy Graham. Viveu 99 anos. Conhecido no mundo inteiro, respeitado dos luteranos aos neopentecostais. Conhecido como um dos maiores ganhadores de almas da última geração, do último século, século XX e também do século XXI. Ele foi conselheiro de cerca de 10 ou mais de 10 ex-presidentes dos Estados Unidos, dos republicanos aos democratas, aqueles mais à direita ou à esquerda. Uma vezinha, quase os seus pés resvalaram, mas ele depois manteve a sua postura. Quando ele faleceu, foi noticiado no mundo inteiro, inclusive massivamente no Brasil. Ele foi um dos 5 civis na história que foi sepultado, que foi velado no Capitólio da Rotunda, nos Estados Unidos, que equivale ao Congresso Nacional Brasileiro. Um dos 5 civis. Tamanho a reverência que os Estados Unidos tinham por ele. Toda vez que tem eleição nos Estados Unidos, um dos principais debates e mais aguardados é feito por um pastor que você deve ter ouvido falar, chamado Rick Warren, pastor batista. E ele consegue mediar o debate entre os 2 candidatos presidenciáveis na reta final. Isso aí me faz pensar, por exemplo, a minha filosofia batista. Nós temos princípios, por exemplo, de separação entre igreja e Estado. De uns tempos para cá, muito pastor se fez de desentendido. Mas, por exemplo, como pastor dessa igreja, eu posso te garantir, aqui você vai ser respeitado nessa igreja, amém? Você vai ser respeitado. Porque um outro princípio que nós conseguimos conciliar com esse é de absoluta liberdade de consciência. Aqui não existe voto de cabresto. Aqui a tua individualidade, a tua convicção é respeitada. Esta igreja nunca vai ser um comitê político partidário de quem quer que seja. As nossas defesas de fé não precisam de nenhum garoto de recado, porque nós estamos fazendo isso há mais de 150 anos no Brasil. Porque nós não podemos, irmãos, fazer a junção da imagem de quem quer que seja, de figura política partidária, com a nossa defesa da fé. Porque essa turma hoje está aqui se digladiando, você sabe que amanhã eles podem estar se abraçando. Tinha uma lenda urbana lá em Brasília que dizia que tinha alguns bares sofisticados, a turma passava o dia brigando na frente da TV Câmara, TV Senado, TV Justiça, de noite eles estavam bebendo juntos. Algumas fotos até vazaram. Quem tiver um pouquinho mais de atenção pode descobrir depois. Então tem muito jogo de cena. E eu fiquei pensando assim, o quanto que isso afetou dimensões profundas do Brasil. Coisa que a gente dificilmente via. A gente via aquele piseiro, como se diz, no âmbito municipal. Mas, por exemplo, eleições presidenciais afetarem uma cidade, famílias, era muito difícil isso acontecer, mas começou a acontecer. E nós vimos na prática, alguns poderiam dar não testemunho, mas o testemunho do que, por exemplo, esse tipo de debate gerou na sua família. Falta de maturidade, de desgaste, porque cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua defesa. O que eu vi de pastor, meus irmãos, para um lado ou para o outro, se desmoralizar, porque você sabe que para a gente levantar uma credibilidade, uma respeitabilidade é a vida inteira, mas para jogar no ralo e na lama é de um dia para o outro. Se você não me respeitar, você não vem mais aqui me ouvir. Quando eu vim para Balsas, foi a minha obrigação, porque eu sou atento em relação a isso, olhar os dados da cidade, eu queria entender. E eu vi, por exemplo, que na última eleição de 2022, aqui ficou dividido. Então, um candidato levou cerca de 51 e o outro cerca de 49. Isso o que é que eu quero militar numa cidade dessa? Aí eu já estava desacostumado de eleição municipal, porque Brasília não tem prefeitura, tem administrações regionais. Então lá, meu título ainda está lá, vou transferir, que eu sou um cidadão da terra agora, um cidadão balsense. Mas aí, meus irmãos, eu só votava de 4 em 4 anos. Na última eleição municipal, eu sequer tive que fazer a justificativa
do meu voto, mas eu vou transferir para cá. Aí eu já estava desacostumado há 6 anos desse movimento de eleição municipal, e aqui eu cheguei e vi de novo como é que funciona. Aí, se você se lembra bem, você vai ver, por exemplo, que em âmbito municipal nós temos cerca de 60 mil eleitores em Balsas. A eleição foi decidida por menos de 700 votos. Então foi 50 a 50 praticamente. É o teu direito. Aqui tem gente que vai para um lado, aqui tem gente que vai para o outro, e tem que ser respeitado, é assim que vai ser. Então eu quero lhe dizer, por favor, não dê um tiro na perna de ninguém no hall dessa igreja por causa de política. Irmãos, eu estou falando isso aqui com 1 ano de antecedência, porque 1 ano atrás teve eleição, daqui a 1 ano vai ter eleição de novo. Então eu quero com muita antecedência começar a falar sobre inimigos da unidade, porque a gente precisa de vozes de lucidez nesse tempo, para que as pessoas compreendam como é que funciona. Eu estou dando aula para a turma de aclamação, e nessa turma de aclamação eu tenho falado sobre isso. Mas o Senhor já tinha movido meu coração há muito tempo para eu dar uma palavra de púlpito, para que você pudesse ter esse resguardo e essa paz, em relação a como é que a Igreja Batista crê. Isso aqui representa, irmãos, toda a nossa convicção de fé. Nós somos uma igreja, uma denominação batista que surgiu dos separatistas ingleses. Nós temos mais de 400 anos de história no mundo. Nós surgimos exatamente por não concordar com a ideia de igreja estatal. Então por exemplo, o que funcionava lá na Inglaterra. Inglaterra até hoje tem a igreja estatal, a igreja anglicana. E por muito tempo, o que acontecia? A igreja não se preocupe não, você tem ali uma subvenção, você tem um subsídio do Estado, você constrói templo, você banca ali bispos, mas você também tem ingerência. Não, nós não precisamos disso. Quando tudo era muito mais difícil, estes homens e mulheres de Deus simples, por meio de sangue, suor e lágrimas, construíram essa base sobre a qual nós estamos trabalhando. E nós queremos manter este legado. Então esta é uma palavra bíblica, é uma palavra lúcida, do pastor da igreja, que representa toda uma visão denominacional. Eu pastorei em Brasília, foi um dos ministérios mais difíceis da minha vida, porque foram 6 anos muito turbulentos, foi uma mudança cultural muito drástica. Eu tinha saído de Belém para lá, morei 12 anos em Belém, sou de Alto Parnaíba aqui no Maranhão, passei 6 anos em Brasília, de pandemia afora, mas eu confesso para vocês que a guerra política não foi tão danosa para a igreja, a pandemia não foi tão danosa quanto a guerra política. A igreja que eu pastoreava ficava a cerca de 40 quilômetros em linha reta da esplanada dos ministérios. E eu tinha ovelha das duas cosmovisões. Então eu tinha gente que defendia um lado ou defendia outro. Quando eu fiz a viagem para cá, em 2022, para pregar, eu vim no carro de uma ovelha, eu e mais 2 ovelhas, um votava em um e outro votava no outro. Irmãos, de uma cordialidade, uma generosidade. Eu tinha de soldado de elite da polícia, da tropa de choque da polícia do Distrito Federal, a gente que, entendeu, era outra linha. No mesmo pequeno grupo, com maturidade. É importante nós entendermos isso. É difícil quando a nossa cabeça está cheia já de tanta informação. Eu quero te convidar a você voltar para a Escritura e rever todos os pilares bíblicos. Nós nunca precisamos de defesa político-partidária para defender a nossa fé. Nunca precisamos. E eu vi um caminho muito perigoso. Irmãos, vocês acreditam que na última eleição, quando chegou na reta final ali, caminhando para o 2º turno, teve um dia em casa que eu chorei tanto à noite de tristeza, por pensar a grande sequela que seria causada no coração de muita gente, inclusive gente não convertida. Como é que eles olham para aquilo? Como é que eles veem esse nosso comportamento, por exemplo, em relação à quebra da unidade, de não conseguirmos ter paz, de não conseguirmos caminhar em paz. E às vezes o nosso erro é pensarmos que Satanás vai se levantar assim com aquele chifre, fedendo enxofre, com um tridente. E o diabo é muito sutil. Então o diabo ele consegue nos distrair. E se ele consegue minar a nossa unidade, ele realmente nos deu um golpe muito forte, que pode nos prejudicar. Um dia, Jesus deu um ensinamento poderoso sobre possessão demoníaca. Presta atenção na mensagem. Ele foi ensinar sobre possessão demoníaca, porque ele foi expulsar demônio, e alguém disse assim, ele está expulsando demônio por meio de Beelzebul. Ele disse, rapaz, que negócio é esse? Como é que alguém vai contra
o seu próprio contingente, o seu próprio time. Aí tem esse texto clássico para nós aqui, que vai ser projetado de Mateus. Texto de Mateus, projeta aqui para nós, 12, a partir do 22. Presta atenção. Então levaram a Jesus um homem que era cego e mudo, porque estava dominado por um demônio. Jesus o curou e ele começou a ver e a falar. A multidão ficou admirada e perguntava: será que este homem é filho de Davi? Alguns fariseus ouviram isso e responderam: é Beelzebul, chefe dos demônios, quem dá poder a este homem para expulsar demônios. Mas Jesus conhecia o pensamento deles e disse: o país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. E a cidade ou família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Assim, se no reino de Satanás um grupo está combatendo contra outro, isso quer dizer que esse reino já está dividido e logo vai desaparecer. Então, o foco da mensagem de Jesus não era falar sobre divisões internas, mas há uma grande verdade aí secundária. Então, o que ele está dizendo? Um país dividido vai sucumbir. Uma família dividida vai sucumbir. Uma igreja dividida vai sucumbir. A Bíblia fala sobre isso. Como é que dois andarão juntos se não estiverem olhando na mesma direção? Aquilo que nos une tem que ser maior do que aquilo que nos separa. Se eu tentar impor para você a convicção, tu tens que torcer para o melhor, que é o Flamengo, não vai prestar. Se eu tentar te convencer que a melhor comida é uma panelada, não vai dar certo. Se você tentar me convencer que a melhor comida é o sushi, você vai perder seu tempo. É gosto, é preferência. E às vezes a contenda acontece porque nós confundimos o eu gosto assim com tem que ser assim. Enquanto nós não abandonarmos a ideia de que nós somos a régua que mede o mundo, que nós é quem temos a maior compreensão e o melhor discernimento de todas as coisas. Já se falou, por exemplo, que um ponto de vista é a vista de um ponto. Tu discernes a partir, por exemplo, da tua cosmovisão, da tua hermenêutica, da tua interpretação da vida, mas não significa que você tenha o melhor discernimento sobre todas as coisas. Quantas vezes, irmãos, nós podemos falar, por exemplo, sobre momentos que nós nos equivocamos, que nós tínhamos certeza, é isso aqui, é isso. E aí na hora a gente erra. Nós estamos sujeitos a isso, porque nossa visão é falha. Então a Bíblia mostra o valor da unidade e de preservar a unidade. Outro texto é Provérbios 6, 16 a 19. Fala sobre 6 coisas que o Senhor aborrece. E a 7ª, a sua alma abomina. Deus botou no nível de abominação. As 6 coisas são olhos altivos, língua mentirosa, leia comigo, mãos Deus abomina, Deus botou no nível de abominação. Idolatria, Deus botou no nível de abominação. Práticas de imoralidade, Deus colocou no nível de abominação. Quem semeia contenda entre irmãos, se colocou no nível de abominação. Mas eu vejo tanta gente indiferente, pintando o caneco. Quanta gente, irmãos, que está fazendo um destroço do corpo de Cristo. E não se preocupam com isso. E a Bíblia diz que Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos. Eu trouxe um outro texto um pouco longo, mas muito significativo. Talvez você nunca o tenha abordado por essa perspectiva, mas vai ser projetado aqui para nós. Está em 1º livro dos Reis, capítulo 3, sobre a sabedoria de Salomão. A sabedoria de Salomão. Então, 2 prostitutas foram falar com o rei Salomão. Apresentaram-se diante dele e uma das mulheres disse: ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa, somente nós 2 estávamos ali. De noite, o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite e, enquanto esta sua serva dormia, tirou o meu filho que estava do meu lado e o pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela morto nos meus braços. Quando eu me levantei de madrugada para dar de mamar ao meu filho, eis que ele estava morto. Porém, quando reparei nele pela manhã, eis que não era o filho que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o seu é o que está morto. Porém a primeira mulher respondeu:
Não, o que está morto é o seu filho, o meu é o que está vivo. E assim elas falaram diante do rei. Então o rei Salomão disse: esta diz, o que está vivo é o meu filho e o seu é o que está morto. E a outra responde: não, o que está morto é o seu filho e o meu filho é o que está vivo. E o rei continuou: tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Então o rei disse: cortem o menino que está vivo em duas partes, e deem metade para uma e metade à outra. Então se aguçou o amor materno daquela mulher cujo filho estava vivo, e ela disse ao rei: ah, meu senhor, deem a ela o menino vivo, não o matem de jeito nenhum. Porém a outra dizia: ele não será nem meu e nem seu, pode cortá-lo ao meio. Então o rei disse: entreguem o menino vivo à primeira mulher, não matem, ela é a mãe do menino. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia ali a sabedoria de Deus. O que está faltando para muitos cristãos? Amor pela igreja do Senhor. Porque muita gente, sob o pretexto de não perder a igreja, está matando a igreja de Jesus. Sabe o que está faltando para muita gente? Amar de verdade a igreja. Porque às vezes o que nós queremos defender é um ego, é um coração doente. Foi a primeira vez que Deus me deu um discernimento nesse texto, foi exatamente no meio dessa confusão, daquela confusão política. Sob o pretexto de salvar a fé e a igreja, muita gente estava matando a igreja do Senhor. Paulo, ele faz um alerta sobre isso. Paulo, em uma das suas cartas aos Coríntios, ele diz assim: olha, um irmão leva outro irmão à justiça, e isso perante infiéis. Aí ele fala que isso é um grande despropósito. E ele fala também que é contraproducente, isso só vai fazer mal. Aí ele lança uma frase muito significativa. Ele diz assim: por que não sofreis o dano? Então, muitas vezes nós não aguentamos. Nessa ânsia de eu vou salvar, tem gente que está matando. Eu vou salvar minha família, está matando a família. Eu vou salvar essa igreja, está matando a igreja. Eu vou salvar a denominação. Cuidado, discernimento. Muitas vezes é importante a gente dar uma recuada, para que o Senhor possa agir. Olha como foi que Deus deu a sabedoria para Salomão. Parta no meio, está resolvido. Não. Se for para fazer isso aqui, irmãos, quanta gente que eu já vi carregar prejuízos para poupar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas quando a gente tem aquela sanha de justiceiro, às vezes as coisas terminam mal. A Bíblia faz questão de nos lembrar que o ímpeto humano, a raiva humana, não produz a justiça divina. Então às vezes eu estou naquele frisson, naquela agonia, e eu quero tomar uma decisão precipitada, eu penso que é um senso de justiça. A Bíblia diz que a ira humana não representa, não significa a justiça divina. A Bíblia nos lembra que nós devemos ter muito cuidado, irmãos, com os danos causados à igreja. A Bíblia diz, por exemplo, que ai daquele por meio de quem vierem escândalos. Ai daquele, é inevitável, diz a Bíblia, que os escândalos venham, mas ai daquele por meio de quem os escândalos vierem. E a Bíblia também diz: esforçai-vos para guardar, lembrem-se, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tem um texto que é assim, um pouco mal interpretado, muito conhecido e mal interpretado, está em Hebreus. Diz assim: sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A abordagem provavelmente mais adequada desse texto é: siga a paz com todos e a santificação, porque se você não fizer isso, quem está fora não vai enxergar o Senhor na tua vida. As pessoas estão nos olhando. Qual é a pecha que os evangélicos estão tendo hoje no Brasil? É claro que a gente sabe que é muito tendencioso, porque gera visualização, desmoralizar. Mas também, convenhamos, tem uma turma que dá arsenal todo dia, de ponta a ponta do Brasil. Tem muita gente boa que eles não fazem a menor questão de mostrar quem são. Mas também nós temos muita gente ruim, à solta por aí. Porque qualquer um autoproclamado hoje pode se tornar pastor. Porque hoje qualquer trapaceiro, qualquer malandro, pilantra pode se dizer assim: eu sou um pastor, eu sou um bispo, eu sou um apóstolo. E o problema é que a gente é jogado em vala comum. Você não imagina os perrengues que eu passo quando eu tenho que chegar num lugar e me apresentar como pastor. O pessoal já fica com medo, já bota um pé atrás. Porque a impressão que o mundo tem é que o pastor é um guloso por dinheiro, é um picareta, é um salafrário. Infelizmente, é a imagem que nós insistimos em levar para frente.
Quando eu cheguei no seminário em 2007, eu tinha certeza que uma grande vertente do neopentecostalismo seria um grande problema para o Brasil. 2007, eu escrevi um TCC inteiro sobre isso, modéstia à parte, muito bem feito, mais de 100 páginas. Só de referência bibliográfica, mais de 20 páginas. E eu mergulhei sobre aquilo ali. Eu saí mal, doente, de fazer aquele trabalho. Mas eu disse, meu Deus, é essa realidade aqui que está se alastrando pelo Brasil. E é esse pessoal que vai dar as cartas pelo Brasil afora. Enquanto tem tantos homens de Deus sérios, que mereciam ser ouvidos, homens de Deus íntegros, que levam a palavra a sério. Das 5 pessoas que eu mais admiro na face da terra, pelo menos 3 são pastores. Não é por conveniência, não é por fisiologia, por partidarismo, por casuísmo, mas é porque realmente são pessoas que me inspiram. E como pastor, a minha motivação de vida é essa, é ter um ministério íntegro, humilde, para que as pessoas possam olhar para mim e ver o reflexo de Jesus, para que outros se sintam vocacionados ao ministério pastoral por me ver como um homem de Deus. É assim que a Bíblia diz. Importa que os homens nos considerem dispenseiros, homens de Deus, da multiforme graça de Deus. Quanto que nós precisamos, irmãos, lutar por isso. Sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós não seguirmos a paz com todos e uma vida de santificação, o mundo vai olhar e não vai ver Deus em nós. O IBGE soltou dados e mostrou que teve um balde d'água fria, porque nós já esperávamos ter uma fatia maior ainda do que se esperava de evangélicos. E o que nós percebemos é que deu uma estacionada. Nos Estados Unidos, irmãos, a maioria da população é evangélica, a maioria é batista. Mas lá está acontecendo um movimento, que é um movimento que ele começou a chegar no Brasil. E ele, para nós, era meio que raro. Eram pessoas evangélicas voltando para o catolicismo. O que está acontecendo? O catolicismo voltou a ser a referência para eles, assim, de seriedade, de reserva moral, de integridade. Inclusive, a última visita de chefe de Estado, representante de chefe de Estado, que o meu xará Papa Francisco recebeu, foi o vice-presidente, atual vice-presidente dos Estados Unidos, que era evangélico e voltou a ser católico. E como vocês sabem, o Brasil, ele meio que copia tudo que vem dos Estados Unidos. E eu já comecei a ver essa tendência acontecendo, porque nós nos entregamos às matrizes neopentecostais do Brasil. E eu penso que foi um grande erro nós termos feito isso aqui. Eu nunca pensei que eu ia ter que pregar uma mensagem como essa, mas pela velocidade que as coisas têm acontecido, e para resguardar esse rebanho tão precioso do Senhor, eu senti a necessidade de fincar estacas e dizer para os irmãos quais são, relembrar para os irmãos quais são as nossas convicções bíblicas e espirituais. Você não imagina a quantidade de convite que eu recebo e que, por respeito à igreja e à consciência dos irmãos, eu recuso. Porque eu sei que muitas vezes, quando o Francisco Helder é convidado, não é só o Francisco Helder que está sendo convidado, é a imagem da PIB que vai atrelada. E no dia que eu aceitei ser pastor dos irmãos, eu entendi o peso da responsabilidade. Eu estou conversando um a um os candidatos a membro da PIB para aclamação. Gente que vem de outra denominação ou de outra igreja batista, que não tem como pedir carta. E aí, no fim da conversa, no momento assim mais descontraído, mas igualmente sério, eu digo assim, você está entendendo que você não vai ser mais só um frequentador aqui da PIB, que você vai ser minha ovelha? E que eu, como pastor, eu tenho a obrigação de cuidar espiritualmente de você? Isso significa, às vezes, puxar a sua orelha, te exortar, te disciplinar, falar coisas que você não quer ouvir. Irmãos, por favor, peça para Deus te ajudar no que eu vou falar aqui agora. Eu não tenho medo de perder nenhum de vocês. Porque a gente só vai ter uma relação de maturidade quando eu não precisar pisar em ovos com vocês em relação a nada disso. Eu não sei pastorear sem pastorear. E se para te pastorear eu precisar dizer verdades duras, mas para o teu bem eu vou fazer. Então você vai entendendo desde sempre qual é esse nosso caráter. Então, a minha grande esperança pastoral é que a nossa igreja continue sendo um facho de luz e esperança, como ela é. Nossa igreja, irmãos, é uma das igrejas mais lindas que eu já conheci na minha vida, em todos os aspectos. Quem chega aqui fica impactado com o agir e com o mover de Deus. Nós não queremos perder a presença do Senhor. E o inimigo é tão sutil que ele vai tentando achar brechas para poder nos golpear. Nós não vamos deixar. Vamos ficar sempre perseverando firmes
na presença do Senhor. Isso aqui é para o nosso bem. Então a igreja ela vai passar essa marca. A PIB de Braslândia, que foi o último ministério, estou fechando já a mensagem. O último ministério que eu pastoreei, eu ouvi, irmão, Deus é testemunha. Depois que passou aquele sufoco de eleições em 2022, comecinho do ano, algumas pessoas foram testemunhar. Muita gente ia chegando também na igreja, assim como aqui, só que num volume bem menor, mas chegava. E elas diziam assim, sabe quando foi que eu comecei a vir para a PIB de Braslândia? Porque para mim foi um alívio saber que eu ia chegar na igreja para ouvir uma pregação da palavra, e não para ouvir uma militância política partidária. E você pode ter essa segurança, porque o guardião deste púlpito aqui vai garantir isso sempre para você. Você vai ser respeitado. Se nós tivermos uma eleição, seja em qual âmbito for, 100 pessoas forem votar, 99 forem em uma direção, uma for na outra, este um vai ser respeitado. Porque esta é a nossa essência como batistas. Absoluta liberdade de consciência. Inclusive nós influenciamos pensamentos como o pensamento francês. Eu posso não concordar com uma linha do que tu dizes, mas eu defenderei até a morte o teu direito de dizê-lo. Sempre você vai ser respeitado. E eu fecho essa palavra com a citação de Chris Wright falando sobre John Stott. John Stott foi um anglicano, uma das maiores referências, um dos melhores escritores, e os teólogos vão concordar sobre isso, um dos melhores escritores que a última geração produziu, faleceu há pouco tempo, e esse amigo pessoal dele fez essa descrição do John Stott. John Stott acreditava vigorosamente que a unidade da igreja, como Jesus orou e ordenou, era fundamental para o nosso testemunho no mundo. Ele trabalhou duro para juntar pessoas, até mesmo pessoas com quem ele discordava. Ele não se agradava em incitar conflitos e tentava falar e escrever de uma forma respeitosa, em vez de cáustica e raivosa. Eu aprendi com ele que humildade, respeito e amizade contam mais que uma afirmação arrogante de sua própria colocação. Esse pensamento nos representa. Nós temos um grupo de pastores hoje, como pastores presbiterianos, Hernando Dias Lopes, Jeremias Pereira, pastores batistas, Rafael Abdala. Dificilmente você vai ver esses homens de Deus difamando outros ministérios, outras denominações. Eles não perdem o foco. Irmãos, um dos desafios nossos é não perdermos o foco em nossa geração. Nós temos uma grande missão de alcançar Balsas para Jesus Cristo. Eu rodei dessa cidade com o pastor Tiago, lugar que você nem imagina. Nem imagina. E aí eu rodando com ele, disse, Helder, mas tem tanta gente aqui. Eu disse, Tiago, eu vou chutando aqui que Balsas já tem quase uns 170 mil habitantes, que eu conheço a cidade. Eu morei em cidade de 12 mil, cidade de 3 milhões e meio de habitantes, cidade de 1 milhão e meio de habitantes. Balsas deve ter hoje uns 170 mil. Todo lugar que você vai, Balsas é muito movimentado e tem tanta gente para ser alcançada. Nós não temos tempo a perder, meus irmãos. Vamos sempre pedir ao Senhor que não nos deixe perder o nosso foco, que nós vivamos para a glória do nosso Deus. E eu te peço, eu suplico a você como pastor, em nome de Jesus, peça ao Senhor, Senhor, que aquela palavra de Paulo alcance meu coração, que eu entenda, Senhor, que eu tenha esse ministério da reconciliação, que eu sou um porta-voz do Senhor nesse mundo. Não me deixa distrair, me dá sempre essa convicção. Vamos orar por isso? Nosso Deus e Pai, muito obrigado.